motivo de sermos felizes, de sermos alegres, amém? Somos a escolha de Deus. Sobre o toque do hino Somente Crer, vamos receber nosso pastor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Nós estamos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede. Nosso bom dia à igreja que está em Bonfinópolis e também, eu acredito que está em conexão, porque não foi notificado. Quem está no estúdio aí de Vianópolis esqueceu. Mas eu acredito que vocês estão conectados, né? Um abraço fraternal, a igreja também, em Vianópolis. Hoje à tarde nós teremos companheirismo aí em Vianópolis. Vamos recordar a mensagem. Quem é este? Para o companheirismo hoje à tarde. Quem é este? E em Bonfinópolis, se o pastor Abraão estiver aí no culto, então ele vai estar com o culto aí. Se não estiver, vocês vão assistir o culto daqui de Bulhões. O Modair Henrique vai estar palestrando hoje aqui em Bulhões, à tarde, se Deus permitir. E a igreja tem sido abençoada com as palestras do irmão Adair Henrique. Os comentários que a gente recebe, né? A maneira que ele fala, a maneira que ele expressa. E é uma escola à noite, né? É uma escola à noite. Temos aproveitado esse dom que Deus tem dado ao nosso irmão. Que Deus o abençoe. A nossa escritura nesta manhã é Romanos capítulo 4. Aliás, é isso mesmo, capítulo 4. Eu anotei 8, mas é capítulo 4. Capítulo 4, verso 1 a 8. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a palavra. Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra
não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dádiva ou a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Senhor Jesus, te agradecemos pela palavra e humildemente pedimos que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura da mesma e ao nosso estudo nesta manhã. Agradecemos pelo nosso profeta, pela mensagem que ele deixou, que muito tem nos sustentado. Aliás, é o nosso sustento, é a única coisa que nos sustenta, é a palavra falada através do nosso profeta. E muito te agradecemos. Não temos outra coisa para alimentar a igreja a não ser esta mensagem. Que o Senhor aceite a nossa gratidão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nosso coração. Teve uma família que queria comprar uma Bíblia fiel, e eu pedi para aguardar até eu encontrar que não fosse da imprensa trinitariana. Eu não lembro mais quem que foi, para mim que foi aqui em Bulhões. Eu pedi para aguardar, e amanhã o irmão vai mandar uma Bíblia para mim, fiel, que ele me disse que é exatamente aquela que eles apresentaram lá no encontro. E se realmente for o que a gente está pensando, eu vou encomendar alguns exemplares e vou deixar aí assim, para aqueles que quiserem, né? Então, eu não lembro se foi, para mim que foi aqui, não lembro mais quem foi. Não sei se foi aqui, se foi em Vianópolis. Muito bem. É a graça de Deus que revela a palavra em nosso coração. E nós temos observado, através desta mensagem, Obra e Fé Expressada, que tudo é revelação. Nós não conseguimos nada de Deus sem revelação. E a única forma de você obter fé na palavra de Deus é se a graça de Deus revelar a você. Essa é a forma de se obter fé. Porque se você der atenção ao que as pessoas dizem, as dúvidas, então você não consegue vitória. Às vezes eu fico meditando no tema do nosso programa de rádio, programa Fé para Vencer. Que tema inspirado, que tema glorioso desse programa, que há muitos anos nós ouvimos. E o que nos traz mais segurança é que cada programação que você ouve parece que tem uma profecia a seu favor. Algo ali dentro daquele programa mexe com as suas entranhas.
E quantas pessoas que foram alcançadas por simplesmente ouvir o programa no rádio, e às vezes nenhum mensageiro, nenhum irmão, nenhuma irmã tinha falado da mensagem para eles. E eles aceitaram através de ouvir um programa, Fé para Vencer. E eles conseguiram esta revelação, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem outra coisa que te produza fé a não ser ouvindo. Agora, onde paramos domingo passado, nós vimos que o terreno que essa palavra é semeada, que é a semente, ele já está preparado, já estava preparado para receber. Quando Deus disse, haja um carvalho, tinha uma terra para ele sobreviver, para ele aparecer. Quando Isaías disse, uma virgem conceberá, ele não preocupou com o que as pessoas falariam a seu respeito, que as pessoas comentariam a seu respeito, dizendo, Isaías ficou louco. Nunca se viu falar que uma virgem concebesse. E ainda, quem sabe que nos anos futuros, porque isso foi 712 anos antes de acontecer, que ele falou que uma virgem conceberá. 712 anos antes. Imagina como que as pessoas criticavam e zombavam de Isaías, o velho profeta. Por fim, é capaz que eles até esqueceram. Provavelmente nenhum sacerdote lembrava mais que tinha uma profecia, tinha uma palavra falada que uma virgem conceberia. E Deus preparou esse terreno desde antes da fundação do mundo. Quando o anjo visitou Maria, a única pergunta que ela fez foi essa, Senhor, mas como que isso vai acontecer se eu não conheço varão? Uma jovem de 16 anos, ela era lúcida e sabia que para uma mulher ter um filho, ela precisava de um relacionamento com um homem. Ela precisava de conhecer um varão. Então foi a única pergunta que ela fez. Como isso poderia ser feito se ela não conhecia nenhum varão? E a resposta foi, a sombra do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aquelas palavras foi de tanta valia naquele terreno preparado, que ela simplesmente disse, Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Cumpra em mim segundo a tua palavra. E assim Jesus nasceu. E assim Jesus veio e cumpriu aquilo que havia sido falado. Não resta dúvida, de forma alguma, que eu e você estamos cumprindo a palavra falada de Deus para os últimos dias. Bom, Brana pregou uma mensagem intitulada A Grande Luz Resplandecente. E a luz resplandecente que Deus tem hoje na face da terra somos nós. E ele chegou a expressar, não lembro se foi nesta mensagem, mas eu lembro que ele expressou que às vezes a sua luz não é uma luz de 1000 watts, 10.000 watts. Às vezes a sua luz é de 10 watts, de 50, de 100 watts. Ele diz, seja o tamanho da potência dela,
mas continue lampejando a luz. Agora, recentemente, nós estudamos que o profeta falando para nós que tem muita gente boa nas denominações, tem muita gente sincera nas denominações, e que eles estão esperando somente a manifestação da palavra em nossas vidas, somente a palavra vivificada em nossas vidas, para que então eles venham a se manifestarem também. Então, é uma responsabilidade minha e tua de fazer esta mensagem resplandecer, fazer a luz resplandecer. Nós vamos ter que responder por isso. Ontem eu estava estudando com a igreja lá na Fazenda Jacaré e mostrando exatamente isso, que Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, de fazer esta palavra e encandecer, fazer esta palavra brilhar, fazer esta palavra viver. Cada um precisava pensar nisso, que o seu testemunho é uma influência, a sua vida vivida é uma influência. Às vezes você pensa assim, mas não tem ninguém me observando, não tem ninguém me enxerga, eu sou tão pequeno. Tem alguém te observando. Vimos hoje, na dedicação do Dia das Mães, como que uma mãe é exemplo, como que uma mãe deveria pensar na responsabilidade que Deus deu a ela de ser um exemplo entre exemplos. Ela tem que saber que o futuro das gerações vindouras depende da postura que essa mãe tem, depende da qualidade de criação que ela dá para os seus filhos. Então, seria algo de cada uma fazer brilhar o ofício que Deus colocou sobre elas de serem mães, e que seus filhos realmente pudessem espelhar na vida delas. É tão difícil quando uma mãe abandona os seus filhos, quando uma mãe despreza o lar, despreza os filhos. Isso é muito ruim. Aí vem os traumas da vida. Os traumas da vida vêm e vai prejudicar estas crianças, vão ficar prejudicadas, elas não têm culpa de ter vindo ao mundo, às vezes são filhos de pais inconsequentes, não pensaram na consequência de trazer os filhos ao mundo, e essas crianças agora vai crescendo e carregando isso dentro de si. Eu batizei um moço uma vez, e aquele moço, isso já tem alguns anos, hoje ele é casado, mas a sua vida toda, a angústia dele era por causa de uma mãe. Foi criado jogado, andando pelo mundo, desde a sua meninice ele já foi jogado, foi abandonado, e tudo que ele escrevia, tudo que ele falava, se notava que atrás de tudo aquilo tinha a falta da mãe. Então, se todas pensassem na responsabilidade que Deus deu, a Bíblia diz que uma mãe, ela se salva gerando filhos, e é claro, cumprindo o seu dever, cumprindo a sua missão que Deus lhe deu. Mombrand diz que os filhos ficam muito mais tempo com a mãe do que com o pai. E esses filhos, no amanhã, eles terão muito, digamos assim, o que ele vai ser no amanhã depende muito da mãe que ele teve. E
E o próprio apóstolo São Paulo cita Lóide e Eunice, mãe e avó de Timóteo, e outras mães que são citadas na Bíblia, que elas foram verdadeiras mães. A gente vê o testemunho da mãe do pastor Joaquim Gonçalves. Eu queria que... Samuel, acho que você mesmo dá conta. Na minha primeira gaveta lá tem um cartãozinho com a foto da mãe do pastor Joaquim. Traz lá para mim, por favor. Eu queria me ver isso agora. Eu não tinha premeditado nada disso. Inclusive, a irmã Poliana tinha pedido para mim dar uma palavrinha para as mães, porque o tempo dela sobrou, né? E na hora eu chamei o irmão Isaac, chamei mais alguns para falar, e até poeta veio, né, na frente, falando, poesia, o poeta Josué de Souza, Gomes de Souza, e assim, nós completamos o tempo, e eu não sabia que ia falar isso, não premeditei, e agora me lembrei disso aqui, ó. Isso foi no calendário de 2016, lá de Goiânia. Tem uma fotozinha, talvez você consiga mostrar aí. Quer ver nessa máquina aí, irmão? Estamos aqui. Eu acho que se você pegar aqui e levar, pega lá, irmão, mais perto, acho que fica melhor. E é só para mostrar a fotozinha lá, para vocês. Ó, isso, baixa um pouco. Então, aí está a mãe do pastor Joaquim, por favor. Ótimo. Aí está a mãe do pastor Joaquim com ele no braço, né? Irmã Maria Flora. E ela tinha esse lema, ela tinha um lema no seu coração. E era esse: com Deus eu começo, com Deus eu termino. Se Ele me ajudar, tudo será fácil. Que lema aqui de mãe, né? Se Ele me ajudar, tudo será fácil. Mas ela começava com Deus e terminava com Deus. Voto da irmã Maria Flora Silva, em 25 de setembro de 1950. Ela fez um voto a Deus. E está escrito: solenemente diante do Senhor, que me vê e conhece o íntimo do meu ser, e com o seu auxílio eu prometo. Olha que voto. Veja, solenemente diante do Senhor, que me vê e conhece o íntimo do meu ser, e com o seu auxílio prometo abandonar tudo e qualquer pecado oculto do meu coração. Pecado oculto do meu coração. Você já pensou nisso? Pecado oculto do coração? Pecado oculto que ninguém sabe, que ninguém conhece? Por mais insignificante que me pareça. Não, isso é tão insignificante, isso aí não faz mal, não tem importância. Aí você lembra da historinha do papagaio, né? Não faz mal, não tem importância, o que tem isso? No fim foi comido pela raposa. Se ele tivesse aprendido a dizer socorro, não teria sido. Segundo, renunciar a toda forma de vaidade. Renunciar a toda forma de vaidade. Modas exageradas. Às vezes você vê irmãs com tanto exagero, né? Na apresentação, modas exageradas no vestuário e no cabelo. Dá uma observadinha nas irmãs no dia de casamento, para vocês verem que palhaçada nos cabelos. Será que não é exagero, não? Qual de vocês tem coragem de vir num casamento social, um casamentão, com os cabelos igual vocês estão nesta manhã?
né? Cada uma quer fazer um arranjo maior no cabelo e aquela coisa fica horrível. Dá vontade da gente mudar o roteiro da mensagem do casamento. Modas exageradas no vestuário e no cabelo. Depilar as sobrancelhas. Ah, pastor, mas minha sobrancelha é muito larga. É porque você tem uma cara que precisava de uma sobrancelha larga, mulher. Essa cara sua tinha que ser a sobrancelha larga, senão Deus não tinha posto ela fininha, que nem Deus fez a sobrancelha de acordo com a tua cara. Aí você vai lá e tira e arranca, e aí fica parecendo uma gata pintada. Mas quando eu comecei a fazer isso, bom, então, agora não tem jeito mais. Então, olha, depilar as sobrancelhas, usar pinturas e tudo mais que não condisser com a vida de uma serva consagrada ao Senhor. E tudo mais que não condisser, eu renuncio, estou renunciando, estou fazendo um voto com a vida de uma serva consagrada ao Senhor. Ah, mas tem essa observação, é uma serva consagrada ao Senhor. 3, terceiro voto, recusar conversações não edificantes. Recusar conversações não edificantes. Alô? Ô, irmã, você sabe? Quero te ouvir. Essa conversa que você veio com ela. Ô, irmã, você desligou o telefone da minha cara. Se for para falar naquele assunto que você estava falando, eu vou desligar de novo. Ah, mas a irmã foi muito mal educada comigo. Aí a sua descaridade com ela em falar da vida dos outros e contar coisas que não vai edificar ela. Você não viu isso? Recusar conversações não edificantes, como comentar as faltas alheias. 4, falar só e unicamente a verdade, seja no lar, nos negócios. Uma mãe de negócios. Uma mãe de negócios. Ela tinha negócios também. Olha, falar só e unicamente a verdade, seja no lar, nos negócios, na igreja ou em qualquer lugar. Ela não gostava de dar testemunho. E quando ela era obrigada a dar testemunho pelo dirigente da igreja, pastor, presbítero, será quem é que obrigava ela a dar testemunho, depois ela descia, quando ela descia, ela falava, aquele lugar lá não é para mulheres. Você já pensou se ela conhecesse essa mensagem? 5, ou 5, orar diariamente pelo reavivamento espiritual, Mombrand diz que reavivamento é um acontecimento que acontece dentro de você, é Deus reavivando o que está dentro de você. Pelo reavivamento espiritual na pátria brasileira. Nós temos que saber que isso aqui foi em setembro de 1950. Nessa época, os cristãos, o desejo dos cristãos nessa época era que Deus salvasse todo o país. Pela pátria brasileira e especialmente em Trindade. Meu Jesus, Trindade. E particularmente no meu coração.
Sexto, separar diariamente algum tempo para estudar um trecho das Sagradas Escrituras. O Billy Paul disse: um cristão lê a Bíblia e ora todos os dias. Separar diariamente algum tempo para estudar um trecho das Sagradas Escrituras. Como é que está a sua Bíblia? Ontem eu estava dizendo para o Modiel, que foi comigo, assim, parece que eu nunca vou poder ter uma Bíblia toda marcada, porque quando eu estou terminando de marcar uma Bíblia, eu tenho que trocar. Agora vem a Bíblia fiel. Eu tinha uma, mas trinitariana, da imprensa trinitariana. Agora eu vou ter a outra, que diz que é a mais original. Eu já tinha marcado, vocês precisam de ver como que ela está marcada. É bom que a gente vai lendo bastante, né? Cada vez que você lê a Bíblia e marca. Então, eu gosto de ter uma pilha de Bíblia assim, ó. Tem Bíblia Thompson, tem Bíblia Scofield, tem Bíblia King James atualizada, tem Bíblia em espanhol, tem Bíblia... Meu Jesus amado, ajuda nós, Senhor. Ajuda nós a dedicar tempo para ler a Bíblia. Então, separar diariamente algum tempo para estudar um trecho das Sagradas Escrituras. Sétimo, ser fiel ao meu Senhor. Esse é o voto de uma mãe. Ser fiel ao meu Senhor, frequentando os trabalhos da igreja com assiduidade e interesse pelos trabalhos da igreja, dedicação, bem como só deixando de contribuir generosamente para a sustentação da causa do Evangelho, quando de tudo não puder. O pastor Joaquim dizia que ela testemunha acerca dela, que ela fazia crochê. E às vezes as pessoas compravam o crochê dela parcelado. E na primeira parcela ela dava o dízimo de tudo. Ela separava o dízimo de tudo, como se tivesse recebido tudo. E quantas pessoas que deu a primeira parcela e nunca pagou o restante. Mas dentro dela sabia, aquilo já estava dizimado. Agora, às vezes, a pessoa recebe uma herança, acha que a herança não tem que ser dizimada, porque o papai dela já dizimou, a mamãe dela já dizimou. Aí, outro dia, um colega estava me dizendo isso. Às vezes a pessoa, não, mas meu pai, a fazenda dele já era dizimada, então não tem que dizimar. Mas espera aí. Agora foi você que recebeu. Você não tinha aquilo. Deus te deu aquilo. Você não vai dizimar o que Deus te dá? Um responsável pelo dízimo dos bens materiais de seu pai foi ele. Agora os seus é você. Isso é seu agora? Deus te deu? Aí não dizima. Aí aquilo fica uma maldição na vida. A pessoa não prospera, nunca consegue a prosperar. Por quê? Porque ela não entregou o que é de Deus. Ela não fez o que ela devia fazer. Oitavo, último. Ser exemplo para os fiéis. Olha, ser exemplo para os fiéis. Não é para os infiéis, não. Ser exemplo para os infiéis parece que é tão fácil. Mas ser exemplo para os fiéis, ser um exemplo entre exemplos, para 345 da mensagem do sinal, capinha azul. Ser exemplo para os fiéis na palavra, no trato, tratou, cumpre, viu? Custe o que custar, tratou, cumpre. No trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4,12. Que assim Deus me ajude. Nota,
sentindo dificuldade na solução de algum problema, ore e pergunte a si mesmo: como Jesus agiria no meu caso? Depois, siga regularmente a resposta. Fica essa dedicação para todas as mães. Oxalá que isso possa penetrar no seu coração. Voltando ao nosso assunto, se você der atenção ao que as pessoas dizem, às dúvidas que vêm no seu coração, você não consegue a vitória. E quando o médico dizer, você não pode viver, como que será a sua reação? Parágrafo 140, a obra é fé expressada. E porquanto o médico diz que você não pode viver, você não pode ser curada, você não pode fazer isto ou fazer aquilo, desde que você ouve isto, aquela semente não poderá cair nesse terreno, nessa classe de terreno, porque ela está cheia de dúvidas. Como é que a semente genuína vai cair num coração que está cheio de dúvidas? Ele deu ouvido ao que o médico disse. Ele não está dando ouvido ao que Deus diz, ele está dando ouvido ao que o médico disse. Você viu aqueles testemunhos, tanto daquele cego que foi na reunião do irmão Brana e foi curado. O irmão Brana falou: assim diz o Senhor, você está curado, simplesmente siga testificando. E ele continuou testificando que tinha sido curado e continuava cego. Um dia, um crítico do barbeiro, um barbeiro muito crítico, fazendo a sua barba, começou a criticá-lo. Diz: como que você faz uma coisa dessa? Você diz que foi lá na reunião do Brana, geralmente eles falam assim, né? E você foi curado e você continua cego do mesmo jeito? Ele disse: eu fui lá e fui curado. E naquela hora os seus olhos abriu. Ele saltou da cadeira, acho que não deixou nem o barbeiro tirar a toalha que ele estava usando, e disse: olha, agora você vai fazer a barba de outro aí, porque eu não vou te dar dinheiro não, vou fazer minha barba em casa, agora eu tenho visão, eu dou conta de fazer minha barba em casa. E saiu glorificando a Deus pela rua. O outro foi na reunião do irmão Brana, aleijado numa cadeira de roda. O irmão Brana diz: assim diz o Senhor, você está curado, simplesmente siga testificando. Uma semana, 2, 3, sei lá quanto tempo depois, ele continuava testificando: eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, e continuava na cadeira de rodas. Mas olha o que a fé faz. Você está aceitando o que a fé, a revelação que Deus te deu, ou aceitando o que as pessoas dizem? Sabe o que aconteceu? A igreja dele, o pastor com os presbíteros fizeram uma roda em volta dele e disse: olha, nós reunimos aqui para tirar isso de você está escandalizando o evangelho. Você fica falando que foi curado, continua na cadeira de roda, nós estamos vendo que você está na cadeira de roda. Aquele irmão olhou para aqueles incrédulos, porque é a incredulidade que quer roubar tua fé, é os incrédulos que querem tirar a tua fé. E ele olhou para aqueles incrédulos e disse para eles: vocês estão querendo roubar a minha bênção, vocês estão querendo tirar a minha bênção do meu coração. Eu fui lá e o profeta orou e eu fui curado. E naquela hora ele saltou da cadeira de roda e saiu correndo para lá e para cá. Eu não estou dizendo que eu fui curado, seus incrédulos. O diabo, ele usa pessoas boas, ele usa pessoas que às vezes você confia nelas, que você gosta delas, para tentar você criar uma incredulidade, criar dúvida com o que Deus te prometeu, com o que Deus te deu. Tome posse da promessa de Deus para você, creia na palavra de Deus,
Creia na palavra de Deus pela salvação dos seus filhos. Creia na palavra de Deus pela sua salvação. Creia na palavra de Deus pela sua cura, pela sua libertação. Creia no seu rapto. Quando Abraão recebeu a promessa do filho, ele se preparou. Ele preparou sua vida. Desde que você ouve a palavra do médico, aquela semente não poderá cair nessa classe de terreno para fazer bem algum. Ela não pode, porque a dúvida entrou lá, o terreno não foi preparado com a revelação, com a fé. 142. Se você trata de arrazoar, o que seria se este homem, esta mulher, este homem que está sentado aqui, ou alguém tratasse de arrazoar? A pessoa só arrazoa porque ela deixa a dúvida, deixa o que as pessoas dizem. Você não pode dar ouvido ao que as pessoas dizem. Você tem que dar ouvido ao que a palavra de Deus diz. O irmão Branco chegou a dizer: olha, irmã, aquela irmã chegou ali e o discernimento veio, e ele disse para ela: irmã, não dê ouvido ao que as pessoas dizem, elas mentem. Quantas vezes que, por causa que alguém fez um comentário, nós abatemos? Você se abate? Espera, fique humilde, fique manso, fique quieto, e olha Deus te defender, olha Deus julgar o teu caso. Você não precisa de fazer nada, não. Se eu cruzar os braços, Deus age. Se eu agir, Deus cruza os braços. Então qual que é melhor? O pastor Wilson estava pregando quarta-feira em Bonfinópolis, e ele fez uma citação acerca de Enoque, que aquilo foi novo para mim. Ele disse que Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Ele disse assim: sabe de uma coisa? Às vezes nós queremos que Deus anda conosco. Há uma grande diferença em andar com Deus e Deus andar conosco. Por exemplo, eu vou viajar terça-feira, vou lá em Uberaba. Aí eu convido o irmão Gideones para ir comigo. Aí o irmão Gideones fala assim: não, o senhor tem que ir pelo caminho que eu sei. Olha, para ir para Uberaba nós temos que ir em Anápolis, de Anápolis nós temos que ir para Brasília, aí de Brasília nós temos que pegar a BR-050, aí nós temos que sair lá em Catalão. Eu falo: espera aí, é você que vai comigo ou é eu que vou com você? Se é você que vai comigo, é eu que sei a estrada. Eu que sei onde nós vamos, eu que sei onde nós vamos parar. Eu achei aquilo tão bom, que Enoque teve a humildade, a semente estava dentro dele, e ele andou com Deus. Então, quando você anda de carona, você vai aonde quem te deu a carona te levar. É ou não é? Você não vai dirigir a viagem, você não vai governar a viagem. Agora você está andando com Deus ou Deus está andando com você? Se você está andando com Deus, você vai aonde Deus for. Você vai fazer o que Deus determinar. Você vai parar nas lanchonetes que Deus parar. E vai falar: filho, aqui nós não vamos parar, isso aqui não é um lugar adequado para parar aqui. Você está andando com Deus, você vai parar assim mesmo? Mas é que muitas vezes nós queremos que Deus ande conosco.
aí vai aonde que nós queremos, vai fazer o que nós queremos, vai a lugares que impróprios. Será que Deus vai em lugares impróprios conosco? Será que Deus vai a lugar impróprio com você? Pense nisso. Eu estou querendo que Deus ande comigo ou eu estou andando com Deus? Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Essa é a diferença. Mas há muitas vezes nós ficamos arrazoando. O que seria se este homem ou esta mulher, este homem que está sentado aqui, ou alguém tratasse de arrazoar, e eu sendo um aleijado por todos esses anos, o médico disse, não há uma possibilidade de você andar? Bom, talvez de acordo com o seu conhecimento, não haja mesmo. Isso é certo. Talvez com o conhecimento dele. Nessa mensagem, quem é este? O irmão Brano contou daquela reunião em Durban, que ele chegou ali, estourado de cansado, já foi direto para a reunião. E quando ele chegou na reunião, ele viu um ônibus chegando e estava escrito assim, um placar nele, Durban. E ele disse que viu um rapazinho de camisa branca, e ele teve uma discussão terrível com seu pai e sua mãe, saiu escondido, morava em outro país ali, e saiu escondido do pai e da mãe. Ele tinha uma perna de 13 a 15 centímetros mais curta do que a outra, e ele usava muletas, e o irmão Brana viu aquilo, e ele disse, olha, alguém aqui em algum lugar, um jovem, de camisa branca, ele teve essa experiência ao sair de casa, ele teve que sair escondido dos seus pais não queriam que ele viesse na reunião. Ele usa muletas porque a sua perna é 13 a 15 centímetros mais curta, ele está aqui em algum lugar, e ele disse que ficou observando, a visão saiu dele, depois a visão voltou outra vez, e ele viu o Espírito Santo pairou lá em cima do rapaz. Diz você aí, e disse, o Espírito Santo te dá saúde. E aquele rapaz, Deus tinha mostrado para o irmão Brana, aquele rapaz jogando as muletas fora e saindo, andando normalmente. Tem hora que certas discussões com o pai e com a mãe, se é para a vida eterna, isso tem valor. Mas se é para desobedecer a Deus, isso é uma maldição na vida da criança, na vida do adolescente. Por que o adolescente fica discutindo com o pai para ter um tablet, ter um celular, ter um Android, ter um não sei o que mais, é tanta coisa, é tanta modernidade. Eu quero um celular de 4 mil reais, de 10 mil reais, e sei lá de quantos mil reais. Eu quero, o senhor me dá, só pode, só tem dinheiro. Mas, gente, isso vai trazer benefício em quê? Qual o benefício que esse aparelho vai trazer para um adolescente, a não ser trazer o mundo para a vida dele? Nós estamos precisando de algo que traz a vida eterna, traz Deus para a nossa vida, traz Deus para a vida desses adolescentes. Aproveita o que seu pai tem, aproveita o que sua mãe tem, e suga tudo que você puder para a sua vida eterna. Você vai ver que benefício que você terá na vida. Seja obediente à palavra de Deus, seja obediente a seu pai, seja obediente a sua mãe. Não discute por coisas desta terra. Porque sabe de uma coisa? Quando uma jovem moça deixa para ter um aparelho desse, depois dos seus 16, 17 anos de idade, ela tem mais maturidade para poder lidar com as coisas que não são benéficas na sua vida. Ela tem capacidade de escolher se ela quer ir para o céu ou não. Como que um adolescente de 12, 13 anos, 11 anos de idade tem capacidade para escolher o bem e o mal?
uma idade da irresponsabilidade. O irmão Branham diz que eles pensam que sabem tudo e não sabem nada. Parece que a linha da coisa mudou. Ah, meus irmãos, aquele jovem, valeu a pena ele ter discutido com o pai e com a mãe. Valeu a pena ele ter saído escondido. Deus viu aquilo desde antes da fundação do mundo. E Deus mostrou aquilo para o profeta e ele voltou para casa são, completo. Ele voltou para casa sem usar muletas. Bem, talvez de acordo com o seu conhecimento, não o haja, e isso é certo. Talvez com o conhecimento do médico, você não tem condição. Aquele garoto, ele determinou no seu coração que se ele fosse na reunião do irmão Branham, a sua perna seria endireitada. O pai não cria naquilo, a mãe não cria. Mas quando ele chegou em casa, ele disse aqui, ó, vocês não queriam que eu fosse? Vocês não queriam que eu viesse? Mas olha aqui, eu estou curado. O irmão Branham não contou para nós como foi quando ele chegou na casa dele. Como é que foi a recepção? Eu fico observando, você dá oportunidade. Quantos adolescentes de 13, 14, 15 anos de idade, eles, principalmente os homens, meu Deus do céu, como que eles demoram a decidir a ser cristãos? Como que eles demoram a dizer, eu vou me batizar, vou ser um cristão, eu quero ser um cristão? Como que eles demoram? E a influência do mundo vai rodeando eles, vai rodeando. E o pai fica sem jeito, ele não quer incentivar seus filhos a batizar assim, ele não quer que os seus filhos batizem por incentivo, eles querem que seus filhos batizem por revelação. E a pessoa vai jogando, passa um ano, passa 2, passa 3. Uma irmã com várias filhas, uma delas disse, pastor, quando eu inteirar 15 anos eu vou me batizar. E eu dizia, filha, se batiza, você está demorando. Não, quando eu inteirar 15 anos eu vou me batizar. Eu acho que ela tem aproximadamente uns 35 hoje. Nunca se batizou. Foi casada 2 ou 3 vezes de lá para cá. Irmão, quando a pessoa rejeita a graça, jovem, quando você rejeita a graça, só lhe resta juízo. Só resta juízo. Porém, se algo pode arrancar para longe aquelas ervas daninhas, a revelação pode arrancar para longe essas ervas daninhas. Se Deus por sua graça o faz, arranca, se Deus por sua graça arranca essas ervas daninhas, arranca esse arrazoamento, arranca essa dúvida, arranca essa incredulidade. Se Deus por sua graça o faz, não pregador. Um pregador só faz jogar isto. Ele só joga a semente. Caiu num terreno preparado? Ei, que lavoura gloriosa. A gente fica andando aí no meio dessas lavouras, porque a nossa região só tem lavoura para tudo quanto é lado. E você fica olhando, quem plantou aí o milho aí uns 70 dias atrás, mas que lavoura linda. Granadinho, granado, tá aquela coisa mais linda, só esperando o sol agora para amadurecer e secar aquela lavoura para ele escolher. Por outro lado, nós vemos outros que, com a mesma intenção ou a mesma ganância por dinheiro,
há uns 40 dias, 30 dias atrás, plantaram a mesma lavoura de milho. Que decepção! A coisa está morrendo, está pendoando, mas não tem chuva, não tem água, não tem umidade. Que decepção! Pastor, mas por que o irmão fulano, os filhos dele, logo na adolescência, eles se batizaram? Olha que testemunho, olha que vida vivida, e os meus não querem. Você não tem culpa, irmão, você não tem culpa, irmão. Quem sabe você fez até mais do que aquele outro fez, mas é o terreno, é a semente. A semente que está lá dentro. Continue orando secretamente, porque sabe, tem hora, tem vez que não resolve nem falar, nem brigar, nem xingar, não resolve. Mas a oração secreta resolve. A mamãe Márcia dedicou aí para as mães aí, a oração dessa mãe. Ela não fica perdida, ela está diante do trono. Um dia esse rapaz vai chegar lá no altar e vai dizer: eu tinha uma mãe que orava por mim, eu tinha uma mãe, se Deus permitir ela olhar de lá, ela está vendo aqui agora o fruto da oração dela. Se Deus, por sua graça, tira todas essas dúvidas, tira tudo isso de você, não o pregador, nem ninguém mais, porém Deus pode pôr em seu coração uma revelação que puxe. Deus pode colocar uma revelação em seu coração que puxe. Você está são. Aleluia! Você está são, você está curada, você está curado. Isso é uma coisa que puxa lá de dentro para fora. Deus colocou no seu coração, você está libertada, os teus pecados estão perdoados. Sabe que quando a pessoa vê Cristo, quando a pessoa vê o Salvador, quando a pessoa vê o Calvário, ela faz igual o ladrão do Calvário lá, crucificado junto com Jesus. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Eu não mereço não, eu mereço morrer do jeito que eu estou morrendo, mas o Senhor não merece isso. E eu sei que o Senhor pode lembrar de mim quando o Senhor entrar no teu reino lá. O Senhor lembra de mim? O Senhor pode estender sua graça por mim? Isso penetra no coração de um adolescente, isso penetra no coração de uma mãe, de um pai. Senhor, o Senhor estende a sua mão de graça e misericórdia de mim, o Senhor me levanta desse buraco que eu caí. Porém, Deus pode pôr em seu coração uma revelação que puxa. Você está são, você está salvo, os teus pecados estão perdoados. Alguém disse: pastor, mas tem jeito para mim ainda? Falei: filha, você não está no caixão ainda. Se você estivesse no caixão, estendido no caixão, eu ia dizer: não tem mais jeito. Mas você não está lá. Você deseja ainda? Você deseja se levantar? Você deseja se posicionar? Se tem esse desejo, é porque você é filho de Deus. Se tem esse desejo de obedecer, de viver a palavra, você é filha, você é filho. Ainda há oportunidade. Nada o manterá sentado aqui. Não há nada que eu sujeite ali. Você estará bem. Você estará bem. Porém, até que isso suceda,
você vai estar colocado onde um médico lhe diz. Você vai estar lá preso lá. Até que isso suceda, tem que ser revelado. É a graça de Deus que o revela. É a graça de Deus que o revela a você. Eu acho que cada mãe deveria saber aonde sua filha está, aonde seu filho está. Hoje não é dia das mães? Então deixa eu mexer com as mães. Cadê tua filha? Você está vendo ela no culto? Você está vendo ela na igreja? Aonde que ela está então? O que ela está fazendo? Por que ela sumiu daqui de dentro? Ela está passando mal? Está doente? Isso é para cada uma das mães. Você precisa de acompanhar. Que companhia que ela está tendo? Aonde ela está indo? Veja, aqui ele fala sobre Isaías, parágrafo 150. Vejam Isaías, quando Deus produziu a palavra por pensamento, revelação. Irmão Brana, como é que eu faço para me livrar dos maus pensamentos? Coloque bom pensamento no lugar. Se livre dos maus pensamentos. Por que às vezes a pessoa só fica pensando em derrotas, em fracasso? A minha vida não dá certo, eu não consigo nada, eu não presto. Ué, e o valor do Calvário não tem valor nenhum para você? Até quando que nós vamos cair em si e dizer, olha, eu faço morrer a mim mesmo e vou viver para Deus? Olha aqui, ó. Quando Deus produziu a palavra por pensamento, revelação. Então esse pensamento, você tem que observar, esse pensamento que Deus colocou, que está agora aí dentro de mim, esse pensamento que eu estou pensando, isso é uma revelação de Deus ou é incredulidade de Satanás? Esse pensamento está me levando a crer ou descrer? O que esse pensamento está produzindo? Veja, isso para o coração de Isaías, esse pensamento, essa revelação foi para o coração de Isaías, e ele caiu no terreno apropriado. Aquele pensamento, aquela revelação caiu num terreno apropriado. Ele era um profeta, e aquele profeta não se preocupava com a sabedoria humana. Ele não queria saber o que a sabedoria humana ia falar a respeito da sua profecia. É isso que às vezes nós nos preocupamos demais. Nós ficamos preocupados com o que as outras pessoas pensam. Nós ficamos preocupados com o que as outras pessoas dizem. Ele não se preocupou com o intelecto de nenhum homem. Não lhe importava pessoa alguma. Não lhe importava pessoa alguma. Por que a esposa não vira para o marido e diz, querido, você quer tomar minha bênção? Por que o marido não diz para a esposa, querida, você quer tomar minha bênção? Eu não vou responder por você, eu não vou ser culpado da sua decisão, eu não sou culpado de você ter virado as costas para Deus, mas você quer impedir minha bênção também? Você já não vai alcançar a tua, e agora quer impedir a minha? Eu não estou falando, esse caso aqui não é um caso que os dois estão na comunhão, é o caso que um saiu da comunhão, um está fora da comunhão, e quer tirar o outro. Tem gente que é assim, não, eu não vou para o céu, você também não vai.
Mas peraí, ué, a escolha é tua de não ir para o céu, não? Eu vou responder por mim, você responde por você, ué. Agora você quer tomar a minha bênção também? Então não lhe importava pessoa alguma, ele era um canal dedicado. Olha que coisa tremenda. Isaías era um canal dedicado a Deus e Deus falava a ele. Isso era tudo. E quando Deus falava, ele não tinha temor de falar. Não importava que ferisse, não importava que não ferisse. Não estava importando se ia ferir ou se não ia ferir. Se ela ia ficar satisfeita ou não. Não importava se parecia loucura, não importava se não parecia loucura. Se parecia ou não parecia loucura, de qualquer forma ele falava. Não fazia nenhuma diferença para ele. Era Deus, não o homem. Era Deus, não o homem. Amém? Aleluia. Agora Maria, Noé, Maria, tinha um coração preparado. Como é que está teu coração? Teu coração está preparado? Oh Jesus, ajuda nós, Senhor. Vamos ver aqui, 153, vamos ver se nós damos conta de ir até o 158. A Virgem Maria. Então, logo quanto o terreno já estava preparado, ela havia sido uma virgem. É que às vezes as adolescentes não pensam nisso. Aí entra a influência da escola, dos coleguinhas de escola, e elas maculam a sua vida logo na puberdade. Elas mancham suas vidas. Elas não pensam. Eles não pensam. Os meninos não pensam que amanhã ou depois eles poderão ser diáconos, eles poderão ser evangelistas, pastores. Eles não pensam nisso. Para manterem suas vidas consagradas a Deus. Aquelas meninas na adolescência começam a dar ouvido àqueles garotinhos que só querem aproveitar delas, é claro, quer macular a vida delas, manchar a vida delas, abraçar, beijar e fazer o demais o intento deles. E elas não pensam que amanhã elas poderiam ser esposa de um diácono, esposa de um pastor, futuro, é claro. Elas não pensam nisso, em guardarem as suas vidas consagradas. Maria, ela guardou a sua vida. Ela tinha um terreno preparado, ela era uma virgem. Veja, ela não havia dado voltinhas. Não. Por aí, o terreno já havia sido preparado ou predestinado pelo preconhecimento de Deus. Deus já tinha colocado os olhos nela e disse: ela será uma virgem. Justamente então, Deus sabia qual seria seu nome. Seu nome estava no céu, no livro da vida. Deus conhecia ela desde antes da fundação do mundo. Essa será Maria, ela será a virgem consagrada, sagrada, e ela vai trazer meu filho à terra. Isso estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. Nem que ela quisesse corromper, ela não poderia corromper. Quem tem eleição, nem querendo, não se corrompe. Quem tem a semente eleita de Deus dentro do coração, ela diz: mas como é que eu não consigo pecar, gente? Eu queria pecar, mas não dou conta. Quando eu vou para fazer, tem algo que me puxa para trás, não deixa. Que é isso? Eu tento tirar a minha vida, mas não consigo.
Deus, por que o Senhor não deixa eu morrer? Deus, por que o Senhor não deixa eu pecar? É a mesma situação. Mas você tem uma semente eleita aí, você tem um dom de Deus aí dentro. O irmão Branham disse, não foi Deus me protegendo, não. Foi Deus protegendo o dom que estava dentro de mim, senão eu teria morrido lá naquela alta tensão. Teria pegado naquilo lá, teria virado um carvãozinho queimado. Aquele revólver tinha explodido nos meus neurônios, tinha me tirado dessa dimensão. Por que ele puxou o gatilho das 6 balas que estavam no revólver e nenhuma explodiu? Quando ele jogou, naquele desespero dele, jogou o revólver no chão, a bala explodiu no quarto. Por que o Senhor não deixa eu morrer? A pergunta é a mesma, por que o Senhor não deixa pecar? É porque você tem uma semente eleita, o terreno foi preparado para Deus. Maria podia fazer a mesma coisa, por que eu não posso ser como as meninas do mundo? Por que eu não posso ter um celular como as meninas do mundo têm? Por que eu não posso entrar nas redes sociais e manchar a minha vida nessas redes sociais como as demais mulheres, demais moças mundanas? É porque você tem uma semente eleita dentro de você. Você tem o Espírito Santo aí dentro. Você não consegue. Disse, ela será uma virgem. Justamente então, Deus sabia qual seria o seu nome. Deus sabia qual seria o seu nome. Seu nome estava no livro da vida, no céu. Logo foi vindicado. O homem então, ao homem, viu a expressão daquilo, foi o bebê sendo formado no ventre de Maria. Você não tem que preocupar, porque a expressão da vida de Deus dentro de você, todo mundo vai ler. Vós sois cartas escritas e lidas por todos os homens. A expressão daquilo por suas obras, quando foi completamente feito, olhamos atrás e dizemos, seguro que foi feito, porque vemos a obra que foi feita. As obras de Noé, por exemplo, expressavam aos homens qual era a fé que Noé possuía nas promessas de Deus. Os homens olhavam Noé construindo um barco em cima de uma montanha, construindo um barco. Que é isso aí? Nem rio aqui perto tem para você tocar esse barco dentro do rio. Nem um mar tem, porque um barco desse tamanho tinha que ser transportado no mar, que é grande. Hein, Noé? Que loucura é essa? Agora você em cima desse monte aí, não sei se era um monte, se era uma planície, aonde que morava. Só sei que era muito alto, não tinha rio perto, tinha mar perto. Mas as obras de Noé expressavam que ele cria na promessa de Deus. O seu testemunho, as suas obras expressam que você crê no rapto, que o rapto está às portas. Deus encontrou a Noé e lhe disse, Noé, vai chover. Vou destruir toda a terra com água. Nunca havia chovido. Isto era impossível. Bom, agora Noé disse, prepara uma arca nas dimensões que eu te darei, viu, Noé? E ele, sendo um carpinteiro, foi trabalhar e começou a medir e acrescentar a todas essas coisas para cortar as tábuas e prepará-la com a madeira e as colocar pinche, tal como ele disse. Os pregos de Noé eram de madeira também. E ele tinha que pregar aquelas tábuas
antes de colocar aquela resina, o irmão Branco chamou aqui de pinche, mas era uma resina que ele tirava de outra árvore. O irmão Branco falou sobre isso. Noé gastou dois tipos de árvores para fazer a arca. Uma árvore era uma árvore mais fraca, mais podre, que era a madeira de gopher. Ela era esponjosa, ela era cheia de fissuras por dentro, ela entrava um prego facilmente nela, era fácil de pregar aquela madeira, era fácil de trabalhar, para o carpinteiro trabalhar, era macia. Mas tem uma coisa, ele ia lá e cortava outra árvore e tirava a resina daquela outra árvore, e ele vinha e ele aquecia aquela resina num caldeirão lá, tinha a maneira dele lá, não sei que jeito que era, mas ele aquecia aquilo no fogo e trazia aquilo e ia derramando naquela madeira depois que estava no lugar certo. E aquilo lacrava cada brechinha que existia naquilo. E sabe de uma coisa? Ela não entrava mais nada, nem prego, nem umidade, nada entrava naquela madeira mais. Pode alguma coisa entrar dentro de você depois que você tem a revelação? Depois que você obter essa fé, pode alguma coisa entrar aí? Porém, vocês imaginar o que as pessoas pensavam de Noé? O que é isso, Noé? Que barco estranho é esse? Aonde você vai? Como é que você vai levar isso para dentro do mar? Você transportar dentro do mar, dentro desse barco? Não, a água vai vir aqui e vai subir o meu barco. Ah, ficou louco. Não vai chover do céu. O que é isso, Noé? Tem 2000 anos que a terra existe, nunca choveu uma chuva do céu. Agora você fica com essa loucura, Noé, você está com seus neurônios, está tudo. Noé teve uma insolação. Ele ficou demais no sol e queimou seus neurônios. Agora, olha, coitado, ainda fica pondo esses jovens filhos dele aí, que casaram, não tem nenhum filho ainda, fica pondo eles aí para trabalhar, acabando com os dias deles, 120 anos aí, ó, empatando a vida. Irmãos, foi revelado ou não foi? Se para Noé vinha tanta crítica, tanta dúvida, tanta falatório, você acha que para você seria de menos? Eles diziam: esse homem está louco, porque diz que vai trazer água do céu e não a água lá em cima. Nós podemos provar pelos nossos cientistas que não tem água ali em cima. Porém, vejam vocês que Noé não pensou naquilo. Suas obras estavam expressando às pessoas qual era a sua fé no que Deus disse que sucederia. Deus disse que Ele vai me arrebatar. Deus disse que Ele vai arrebatar você. As suas obras estão testificando que você crê que Deus vai te arrebatar. Essa é a razão pela qual o cristão genuíno se separa. Essa é a razão pela qual o cristão genuíno se separa. Tem alguém misturado ainda? Mas o cristão genuíno se separa a si mesmo de tudo que não seja a palavra de Deus. Não importa o que as pessoas pensam, nem o que qualquer outro diga. Não importa o que as pessoas pensam, nem o que qualquer outro diga. Ele tem se separado. Ele não está somente dizendo isto. Se é ele, não tardará muito sem que suas obras sejam manifestas. Ele cairá
e se escorregará disto, e juntará isto, aquilo começará, ele mostrará o que é. Não duvide. Pastor, mas... Ele está mostrando o que é. Mas... Está mostrando o que é. O irmão Branco disse que se eles viram as costas para a palavra, nós não podemos fazer nada por eles. Está lá a mensagem humilde, página 19. Se eles virarem as costas, nós não podemos fazer nada por eles. Aí você vai se morrer, vai parar numa clínica de repouso. Virou as costas para Deus, virou as costas para a palavra, virou as costas para a igreja. Nós vamos fazer o quê? O irmão Branco disse, às vezes eu prego, isso parece, as pessoas não vivem o que eu prego, aquilo parece um insulto para mim, mas eu não importo com isso. E se elas viram as costas para Deus, para a palavra, não se pode fazer mais nada por elas. Porém, se é genuíno, se é a palavra de Deus, aninhando dentro dele, então surgirá seu gênero. Lembra do gênero? Qual o gênero da semente? Por que a humanidade está cada dia mais podre, mais doente? É por causa do gênero da alimentação. E hoje, com tanto híbrido, e pior do que o híbrido, chama transgênico. Até eles provar que transgênico não faz bem para a saúde humana, quantas pessoas que foram contaminadas? Quantos milhões e milhões de pessoas que foram contaminadas? Mas eu tenho que produzir, eu tenho que gerar, o mundo está precisando, o mundo está aumentando cada dia mais. Porém, se é genuíno, se a palavra de Deus tem aninhado dentro dele, então surgirá seu gênero, e você verá a esse homem preparando-se para essa grande hora. Veja, assim o fez Noé. Vamos ficar de pé? Não dá mais para nós tomar outro tópico, não. Senhor Jesus, o Senhor viu desta forma que esta escola seria assim. Nós agradecemos por esse dia em que comemora o Dia das Mães. E sabemos que o Senhor, eu creio assim, tem tratado com cada uma das mães aqui. Isso tem sido um benefício para todos nós. Aceita a nossa gratidão com o perdão de nossos pecados e ajude a todos os filhos e filhas, aqueles que têm suas mães presentes como aqueles que não têm as suas mães presentes. Que o Espírito Santo possa consolar e confortar seus corações. Humildemente nós oramos e te agradecemos, e que a bênção desta escola possa permanecer em cada coração, para a honra e glória do teu nome, hoje e todo sempre. Amém, Senhor Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Hoje à tarde, não perca mais um culto abençoado na presença de Deus, e o Mondair Henrique vai estar aqui em Bulhões. Deus os guarde, Deus os abençoe. 15 horas em Vianópolis, viu, gente? Não esqueça, nosso companheirismo. Um abraço fraternal a todos.